Pessoal, então boa noite novamente. Exatamente 19 horas e 4 minutos. A partir de agora a aula está sendo gravada. Espero que esteja tudo bem com vocês aí, né? Já estão conseguindo fazer os exercícios? Já começaram? Eu estou no desenho 15 aqui, professor. Eu estou no 5. Só que eu não estou fazendo... Eu estou fazendo, só que no rascunho, porque eu ainda não imprimi a folha de fazer. Não, tranquilo. Eu não sei se eu conversei com vocês a respeito da entrega. Vocês podem ir fazendo normalmente. Eu vou dar um prazo aí, né, para vocês. De repente, você quer fazer depois, né? Assim, você faz uma vez, acha que não ficou legal, depois você faz mais uma vez. É bom ir treinando, sabe, esse tipo de exercício. É um tipo de habilidade, assim, que muitas vezes a gente acha que não tem tanto valor, porque hoje em dia está tudo assim, né? Nós estamos aí na era digital, né? Então, normalmente, os alunos, eles, às vezes, até pensam dessa forma, mas, assim, o raciocínio lógico, né? Aquela parte ali que envolve a aplicação dos conceitos geométricos, até mesmo, né, com relação à parte manual mesmo, ainda tem aplicação, né? Os fundamentos, eles não mudam, são os mesmos. Então, eu acho que vale muito a pena vocês, assim, dedicar mesmo a esse tipo de exercício. Eu não coloquei muita coisa para fazer, eu acho que foi 20 e poucos exercícios só, e eu acho que de forma, assim, tranquila, aí vocês podem ir fazendo, assiste as videoaulas, né? Tem as orientações lá, o passo a passo. Qualquer dúvida, vocês me falam. A gente ajuda também aí, dá uma dica para vocês, tá bom? Professor, eu tenho que te enviar, porque você falou que tinha que enumerar, né, passo a passo do que a gente fez, né? Enumerar não, né? A letra A, B, C, de cada passo que a gente fez. Isso. Aí eu vou te mandar uma fotinha lá do que eu fiz aqui, depois que a aula acabar, e você me fala se está tudo certo, que eu pretendo já pelo menos fazer mais algumas hoje à noite. Tá. É porque aquilo que eu falei para você é o seguinte, não sei se a Maria Alice sabe, né, e se o Eric também sabe, mas o passo a passo, né, da construção, né, aquela sequência construtiva, então você tem que, à medida que você vai descobrindo os pontos, as concordâncias, né, e os cruzamentos das linhas, etc., você vai nomeando cada ponto, de acordo com o alfabeto. Você começa ponto A, ponto B, C, D, e à medida que você determina, né, o nome dos pontos, através de uma letra maiúscula, aí você determina automaticamente a sequência de desenvolvimento do exercício. Então, por aí eu sei o que você fez. Qual ponto que você descobriu primeiro, qual foi o ponto que você descobriu logo em seguida, até finalizar o exercício. Então, é importante manter essa sequência aí. Isso é regra, inclusive, tá? Tá bom, gente? Bom, hoje nós vamos falar a respeito da geometria descritiva. A aula 5, né? Coloquei como fundamento de geometria descritiva. O assunto ele é muito vasto, né? Assim, existe muita coisa para a gente conversar a respeito, mas eu procurei fazer assim preparar uma aula mais aplicada para a gente para a gente não se perder muito no conceito e para que vocês tenham um entendimento de fato da aplicabilidade da geometria descritiva dentro do desenho técnico, porque o foco nosso sempre é o desenho técnico. Então a gente tem visto aí, né, já os conceitos iniciais aí, né? Nós já falamos muita coisa aí a respeito da geometria, já falamos também do desenho geométrico, e agora a gente vai falar então da geometria descritiva, que são fundamentos aqui importantes também para a gente, para sustentar toda a base aí do desenho técnico, esse desenho que a gente vai, né, de certa forma, aprofundar um pouco mais nele. Então, os tópicos da aula de hoje são esses aí, olha. Conceitos iniciais, a gente vai fazer uma pequena abordagem, né, inicial da geometria descritiva, relacionar a geometria com a geometria descritiva, uma abordagem também histórica, né, quando que surgiu, como que foi isso, nesse processo aí, né, a partir lá
os primeiros conceitos ali, enunciados ali por Gaspar Monge, que foi o precursor, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do sistema de projeção, o método Monge, e depois, gente, no finalzinho aí, as aplicações já direcionando para o desenho projetivo. Então, olha bem, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, eu estou fazendo justamente, né, assim, criando essa base, né, de conhecimentos para que vocês possam, né, entender o desenho de uma forma mais ampla, né? Então, nós temos que ter essa visão mesmo, essa compreensão. Isso se dá a partir dos conceitos, né? Você não forma, né, um profissional, não, assim, a partir só da prática. Quer dizer, a prática ela é sustentada pela teoria. A teoria, você precisa, pelo menos, ter um conhecimento mínimo dela para que você conheça também as aplicações. Então, vamos lembrar aí de forma rápida. Nós já falamos um pouco aqui a respeito da geometria. Você já sabe, né, que a geometria é um ramo da matemática, né? A gente já conversou a respeito disso. Já assistiram também videoaulas a respeito. Falamos que a geometria ela é o estudo das formas e das dimensões das figuras. Lembra da base, né? A base da geometria, ela se deu início a partir da própria natureza, da observação, né? Nós tivemos lá os precursores, né? A geometria primitiva, os primeiros conceitos enunciados por Euclides, né? Aqueles primeiros conceitos ali que foram os fundamentos, né? Os pilares, né? da geometria. Depois, na aula passada, eu lembro que eu conversei com vocês a respeito do desenho geométrico, e aí já vem falando a respeito do processo de construção, né, do uso dos instrumentos, né, para poder resolver problemas gráficos, né? E vocês, inclusive, já estão fazendo já alguns exercícios dentro dessa parte aí do desenho geométrico. E a gente precisa, então, começar a entender que esses elementos gráficos primitivos, né, quais são eles? Ó, repete para mim aí, vamos lá. Vocês estão lembrando, vocês estão utilizando eles aí, ó. Ponto, reta e plano. Então, esses três elementos, eles permanecem, né? Eles são primitivos em relação à geometria, mas eles estão também do desenho geométrico e eles vão fazer parte também da geometria descritiva e também do nosso desenho técnico, porque é como se fosse um processo, né? É tudo interligado. Então, nós vamos entender aí, nesse primeiro momento, que o ponto, a reta e o plano, eles são entes geométricos adimensionais, ou seja, eles não têm dimensão, né? São conceitos, assim, também muito intuitivos. A gente poderia considerar o ponto, né? Quer dizer, como se fosse um ponto de referência, mas um ponto de partida, o ponto inicial, né? No que diz respeito ao desenho, é justamente o primeiro elemento gráfico que você cria para logo em seguida você criar os demais elementos. Então, a reta, ela surge a partir do ponto, e o plano, né, é o conceito de superfície, que é um alinhamento aí de retas. Todos os três são entes geométricos primitivos, não possuem forma nem dimensão, né? A reta ela pode ser infinita, né? O ponto também não tem dimensão, muito menos o plano. Todos eles, né, adimensionais. Alguns pressupostos que nós já conversamos sobre eles aqui também, que vale a pena lembrar, para a gente sustentar, né, a base para trabalhar os conceitos da aula de hoje. Então, nós temos aí, olha, o número 1 aí, a partir do ponto é possível se obter qualquer outra forma geométrica. Vocês concordam com isso, gente? Sim ou não? Olha lá, o número 1. A partir de um ponto, se a gente... A partir do ponto é possível obter qualquer outra forma geométrica. É porque o ponto ele é o ente geométrico primitivo, ele é o primeiro, quer dizer... Fazer parte. Você não consegue construir nada sem ser a partir do ponto. Depois, a linha pode ser construída a partir do movimento de um ponto no espaço, né? Se um ponto mantiver sempre a mesma direção,
sem desviar, dará origem a uma linha reta, né? Porque existe o conceito de linha e o conceito de reta, né? Toda reta é uma linha, né? Nem toda linha é uma reta. Quer dizer, nós temos aí no item 4, olha, se ao contrário o ponto mudar constantemente de direção, dará origem a uma linha curva. Nós vimos isso também. O item 5, se ainda o ponto mudar bruscamente de direção, de tempos em tempos, dará origem à linha poligonal. É chamada também de linha quebrada, né? Então, o item 6. Uma linha é uma série de pontos enfileirados no espaço, unidos de tal forma que se confundem num traço contínuo. Então, esses aí são alguns fundamentos que a gente vai usar aqui. Eu acredito que dá para entender tranquilamente aí, porque está com base aí na geometria mesmo, né? E são conceitos bem elementares. Então, veja bem, o conceito, né, assim, o conceito básico de geometria descritiva. Então, a geometria descritiva, ela é uma área da geometria também. Se você pegar lá toda a subdivisão, pegando desde a geometria básica, né, que vem lá do Euclides, e aquelas subdivisões, né, passando também pela matemática, etc., você vai encontrar ali nessa classificação uma área que nós chamamos de geometria descritiva. Então, o que ela faz? Qual que é o objeto de estudo da geometria descritiva? Vai justamente estudar os elementos geométricos no espaço tridimensional, né? Eu não sei se eu comentei com vocês, mas nós, seres humanos, nós temos uma visão chamada visão tridimensional. Vocês concordam comigo? Nós enxergamos, a gente não enxerga só de forma unidimensional, nem bidimensional. Nós enxergamos tridimensional. Então, se você começar a observar os objetos, de uma forma geral, a gente tem essa capacidade, né? Isso faz parte do ser humano, né? Então, dentro da geometria descritiva, quando eu falar para vocês assim, olha, elementos geométricos tridimensional, são todos aqueles objetos que possuem basicamente 3 dimensões. Então, do ponto de vista, né, cartesiano, né, eles teriam basicamente 3 eixos, né? Então, nós vamos trabalhar com isso, quer dizer, nós vamos aprender a trabalhar também, né, no plano bidimensional, mas também no tridimensional. Haja visto que em desenho técnico a gente precisa, né, ter esse entendimento, porque todo o processo de desenvolvimento ele passa, né, pela questão do espaço tridimensional. E a aplicação já está aí, né? Qual que é a aplicação da geometria descritiva? É justamente essa representação dos objetos tridimensionais. Então, a gente podemos trabalhar com sólidos, né? Basicamente, a forma sólida, e fazer, então, a representação das faces desse objeto sólido nos planos de projeção. Então, daqui a pouco a gente vai detalhar um pouco mais como que isso acontece, porque na realidade existe uma metodologia, né, para que isso aconteça, né? Como que é feita essa representação? Quer dizer, então nós vamos ter que trabalhar aqui alguns conceitos, alguns fundamentos básicos, né, para sustentar isso que eu estou falando aqui. E uma outra coisa importante aqui para nós também, gente, é entender o seguinte, que o desenho técnico que nós conhecemos atualmente, né, tudo que diz respeito aos seus fundamentos, ele está sustentado em cima da geometria descritiva. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a geometria descritiva, ela que deu origem ao desenho técnico atual, né? O processo todo ele é evolutivo, né? Evidentemente, né, que tudo vai sendo complementado, né? Os conceitos, eles vão... um conceito vai contribuindo com o outro, e dentro dessa linha evolutiva, nós chegamos, então, no desenho técnico moderno que nós temos atualmente, né? Inclusive, a nível de computação gráfica, os fundamentos são os mesmos. Quer dizer, vocês vão experimentar depois lá as ferramentas do AutoCAD e vocês vão perceber que todo o processo construtivo ele está baseado, então, nesses fundamentos aí da geometria descritiva. Tá bom?
Bom, aí nós temos, né, apenas um resumo, né, histórico do Gaspar Monge, né? Aí já está colocando para nós quem ele foi, né? Eu fiz só algumas citações aí para a gente conhecer melhor. Depois seria bom, se você tiver interesse, pesquisar a biografia dele. Eu tenho um link lá, muito interessante você ler um pouco mais sobre ele, porque pode ser até que ele não seja muito conhecido para vocês, mas ele deu assim, muita contribuição, foi assim, uma pessoa que teve destaque, né, vamos dizer assim, nas ciências, na área das ciências. Então, ele, além de desenhista e inventor, né, ele era um matemático também, né? Ele foi frequentador da Escola Militar de Mézières, na França, ministro da Marinha na época da Revolução Francesa, inclusive foi condecorado por Napoleão Bonaparte, porque ele foi ministro da guerra, sabe, durante um período. Ele fazia parte, né, da Escola de Ciências, junto com outros, né, matemáticos da época. Tinha bastante domínio na área de matemática, física e também no desenvolvimento de teorias para a construção de equipamentos militares, tá certo? E o interessante para nós aqui, com relação ao Gaspar Monge, foi a contribuição que ele deu para a área do desenho técnico. Então, os estudos que foram feitos naquela época, muitos deles eram segredos de Estado. E eles ficaram, né, de certa forma, assim, restritos, né, à área militar. Como era segredo de Estado, não poderia ser divulgado. Porém, em 1794, houve uma publicação, aliás, uma autorização para que ele pudesse publicar um dos artigos dele, e justamente esse artigo, muito interessante, que estava relacionado à questão da geometria descritiva, né? Então, o que acontece? Eu estou falando para vocês aqui do método Monge, né? Então, o método Monge, gente, ele é também chamado de geometria mongiana. Então, todos os conceitos, né, que envolvem a geometria descritiva, né, muitos deles, né, têm origem nesse método Monge. Inclusive do desenho técnico também, né, esse desenho nosso, né, também os conceitos aí, né, baseados no método Monge. Eu vou até explicar daqui a pouquinho para vocês a contribuição do método Monge para o nosso desenho aqui. Mas esse artigo, né, inclusive a capa dele aí, inclusive outros artigos também que vieram depois, a partir do momento que foi liberada essa publicação, né, aquelas contribuições que foram dadas lá para fins de guerra, né, para desenvolvimento de equipamento bélico, depois liberado, com certa autorização do governo. Então veio essa publicação que sustenta aí, né, as teorias, que são as teorias que nós vamos tomar como base nela para falar um pouco com vocês, né, de que forma que esses conceitos estão contribuindo aí para o desenho técnico. Então, gravem isso aí, olha, o método Monge, tá certo? Que foi um dos estudos aí valiosos elaborados por Gaspar Monge. Então, veja bem, o método Monge, a principal aplicabilidade do método Monge é a construção de vistas, obtenção das verdadeiras grandezas dos objetos. Quando eu falo verdadeira grandeza, aí vem o conceito de projeção, né? Que eu vou falar mais adiante. Mas, assim, verdadeira grandeza pode ser em relação à face do objeto, né? Aí você analisa o objeto como um todo, e, assim, as formas e os métodos descritivos de como que esse objeto vai ser representado ali no espaço gráfico. Inclusive também, né, esses problemas gráficos aí, que está sendo mencionado aí, eles também estão voltados à construção de protótipos. Então, o que acontece? O método Monge, né, à medida que ele é aplicado, ele dá para a gente essa condição de a gente desenvolver todo esse trabalho aí, olha, né? Então, essa parte, por exemplo, de observação do objeto no espaço, de criar planos de projeção,
de fazer rebatimento, né, fazer o giro do plano, né? Talvez a Maria Alice já viu isso lá atrás no curso técnico, né? Que o professor ele mostra, né, o processo de projeção ortogonal, que é um pouquinho mais adiante, né? Mas assim, do ponto de vista original, né, do conceito do método Monge é isso. É a gente conseguir enxergar, né, essas formas geométricas no espaço, estabelecer a posição do objeto no espaço e fazer aí as representações devidas, tá? Vejam, aqui tem um exemplo, né, já iniciando, né, o conceito, né? Eu estou tirando aí a definição do termo projeção, já que a gente está falando da palavra projeção. O conceito de projeção, né, vem do latim projectione, significa projeção é o processo pelo qual se incidem raios sobre um objeto e um plano chamado plano de projeção. Qual que é a ideia básica? A ideia, gente, é que vai existir sempre o que a gente chama de observador, né? Então, esses raios que estão incidindo aí sobre o objeto é como se fossem os raios visuais. Dá para entender? Então, quando você olha, por exemplo, vamos supor que eu seja o observador. Então, toda vez que eu olho para um determinado objeto, é como se eu estivesse incidindo raios visuais sobre esse objeto. E que, a partir desse momento que eu começo a observar esse objeto, eu começo a enxergar as formas geométricas desse objeto, seja qual forma for, e começo a criar um processo de abstração, né, uma coisa meio mental assim, de imaginar como que seria a imagem desse objeto representada no espaço gráfico. É um negócio meio assim, meio intuitivo, sabe? E esse é o conceito inicial de projeção. Quer dizer, é como se fosse você conseguir enxergar a imagem de um determinado objeto e imaginar essa imagem no espaço gráfico. Um pouquinho mais adiante vocês vão entender melhor isso aí. Eu vou dar alguns exemplos aqui, porque a princípio assim fica um pouco intuitivo e meio abstrato, né, para você compreender. Depois nós vamos tentar praticar isso mais. Existe um outro conceito também que eu tirei lá do livro do Thomas French, que ele diz o seguinte, que projeção é o processo de formação de uma imagem mediante raios de visão levados numa direção particular. Eu queria chamar a atenção desse termo aí, olha, direção particular. Porque, gente, quando a gente observa o objeto, nós vamos criar um certo grau de concentração. É como se fosse um foco, né? Quer dizer, você tem um foco inicial. Imagina quando você vai tirar uma fotografia. Quem já tirou foto aí com celular, com máquina fotográfica, sabe. Então, você vai simplesmente focalizar o objeto. Então, é como se você estivesse criando uma direção particular desse objeto até o plano de imagem. O plano de imagem é o plano que vai receber a imagem projetada. Tá certo? E aí, dentro do conceito e da teoria enunciada por Gaspar Monge, ele diz para nós o seguinte, que todo processo projetivo ele vai ser composto basicamente de 5 elementos. Nós não podemos esquecer isso não. Que, olha, o primeiro elemento é o objeto. É chamado de ponto objetivo. O segundo elemento é a projeção. O terceiro elemento é o centro de projeção, que é o observador. O quarto elemento do processo projetivo, ou do sistema de projeção, são as projetantes, também denominada linhas projetantes. E o quinto é o plano de projeção. Então, agora, para a gente entender melhor isso aí, observa esse sistema que está aí. Se vocês perceberam direitinho, né, Thales? Olha lá, eu numerei, tá vendo, Maria Alice? Olha lá. Número 1, 2, 3, 4, 5, para ficar mais fácil. Ó. Vou repetir, ó. Objeto, ponto objetivo, projeção, centro de projeção, projetantes e plano de projeção. Então, a ideia básica aqui, quando a gente vai pensar assim, olha, o que é o sistema de projeção? Então, nós temos
número 1, o objeto. Vocês estão percebendo, gente? Olha lá. Qual que era o primeiro lá? Objeto, tá vendo? O 2 é a projeção. Então, nós temos a projeção é a imagem. Vocês podem perceber que a imagem está antes. Alguma dúvida? Ó. Não, tá tudo certo. Pois é. E vocês estão percebendo esse retângulozinho branco aí, olha, que eu estou chamando de plano de projeção? Esse plano de projeção, ele é imaginário, correto? O que é real para você na realidade? Quando você está observando um objeto. O que é real para você é um objeto. Que é concreto, o objeto ele é concreto. Estou falando aqui no caso de um processo onde o objeto ele já existe. Em muitos casos, por exemplo, imagina lá o engenheiro, o design gráfico, o projetista, quando ele está criando, por exemplo, um objeto que não existe. Aí já é mais complexo. Por quê? Porque a forma geométrica ela está sendo desenvolvida mentalmente. Então, nesse processo aí, eu não tenho ainda essa estrutura do sistema de projeção. Esse sistema de projeção, normalmente, ele é aplicado quando o objeto ele já é concreto, quer dizer, ele já existe. Então, se você olha, por exemplo, esse objeto que está aí, olha, tá vendo? Você vai imediatamente direcionar sobre ele o que a gente chama de raios visuais, que são as projetantes, e essas projetantes elas vão incidir sobre o plano de projeção. Então, nós temos, para formar o sistema de projeção, esses 5 elementos aí fundamentais. Então, todo o conceito, né, que nós vamos trabalhar com ele a partir de agora, ele se dá sobre a questão, sobre o sistema de projeção. Então, nós temos lá o objeto, nós temos, novamente, ó, a projeção, né, que é a imagem. A projeção é a imagem. Nós temos o plano de projeção, que é o ambiente gráfico que recebe a imagem. Normalmente é uma superfície imaginária. O plano de projeção é uma superfície imaginária. Ela não existe de forma real, né? Ela é imaginária, mas ela recebe a imagem. Nós temos as linhas projetantes. As linhas projetantes, elas vão de encontro ao objeto e ela sai de onde? Ela sai do observador. Por isso que é chamado de raios visuais. Gente, vocês entenderam isso aí, por enquanto? Sim. Nós vamos começar a sistematizar isso melhor para que vocês comecem a desenvolver essa visão. O bom projetista, o bom desenhista, o engenheiro, né, o técnico, o especialista nessa área, ele vai desenvolver essas habilidades e essas competências para ter esse raciocínio aí, né, que a gente chama de raciocínio espacial, essa capacidade de observação. Tá certo? Muito importante isso para nós aqui. Bom, então, avançando um pouco mais no conceito, a gente está falando aqui de sistema de projeção. Eu já mostrei para vocês como que o sistema de projeção funciona e os seus elementos. E agora a gente vai classificar o sistema de projeção. Então, esse sistema de projeção, basicamente, são 2 grupos básicos. Nós temos um sistema chamado sistema cônico e o sistema cilíndrico. O sistema cilíndrico ele é subdividido em cilíndrico ortogonal e cilíndrico oblíquo. Então, eu vou dar um exemplo aqui de cada um para vocês associar o conceito e começar a perceber a diferença de um pelo outro. É claro, né, que dependendo do desenho que você estiver fazendo, você vai... Para cada tipo de desenho, depois nós vamos ver mais adiante, mas assim, tem áreas do desenho, por exemplo, que você vai usar o sistema cônico. Tem áreas, por exemplo, que você usa o cilíndrico, né, o cilíndrico ortogonal, o cilindro oblíquo. Vai depender do tipo de desenho que a gente precisa desenvolver. No nosso caso aqui, por exemplo, principalmente na mecânica,
na área de civil, por exemplo, é muito comum usar o sistema cilíndrico ortogonal. Mas isso eu vou deixar para falar mais adiante. Né? Outras áreas do desenho costumam usar o cônico também. Né? Em alguns casos também, o arquiteto às vezes usa muito o oblíquo. Vai depender da área, do tipo de desenho e da área de aplicação. No caso do desenho de projeção cônica, quer dizer, o primeiro aí, olha, tá vendo? Sistema cônico, ó. Então, o que acontece no sistema cônico? Você vai ter o centro de projeção como ponto de origem. Tá aí, olha, o ponto de origem. E essa parte de azul aí, que são os raios projetantes, elas passam sobre o objeto, tá certo? Olha. Por que chama cônico, gente? Porque os raios visuais, eles tem um formato de cone, não é isso? Olha. E eles estão sendo projetados sobre o plano de projeção, né? E a imagem, né? Olha lá, a imagem ela está posterior ao objeto. Então, o objeto ele está na posição intermediária entre o centro de projeção e o plano de projeção. E o conceito de cônico é justamente porque as linhas projetantes, né, que são os raios projetantes, eles formam, né, tem um formato cônico em torno do objeto. É importante dizer também que os raios projetantes eles vão envolver toda a parte periférica do objeto. Então, é como se o objeto num todo, né, estivesse sendo observado, né, por essas linhas aí, partindo do centro de projeção, e a projeção, então, sendo refletida em cima dessa parte amarela aí, que é o plano de projeção. Então, esse é assim, a classificação de projeção cônica. Aqui tem mais um exemplo. Quando você vai, por exemplo, projetar, né? Então, você tem lá o centro de projeção, que é a observação, e os raios visuais, eles sendo direcionados, né? Outra coisa importante aí é o seguinte, vocês observam os raios visuais, eles formam, né? À medida que ele toca o plano, ó, o plano está na posição horizontal, não é isso? Quando os raios visuais tocam o plano, eles estão formando o quê? Um ângulo, um determinado ângulo aí. Não é 90 graus, gente. Está percebendo aí, olha? Está formando um ângulo. Por isso que é chamado de cônico, né? Então tem uma inclinação das projetantes em relação ao plano de projeção. Então esse plano alfa aí, olha, ele está na posição horizontal e as linhas projetantes inclinadas, né, em relação ao plano de projeção. No sistema cilíndrico já é diferente. Observa lá, ó, você tem um objeto e aí os raios visuais eles passam pelo objeto, né, as projetantes, e elas tocam, né, o plano de projeção, quer dizer, e aí a imagem ela é projetada sobre o plano de projeção. Dá para entender aí nesse desenho da esquerda aí, tá vendo? Olha, então você tem um objeto e você tem, né, o sistema. Por que ela é chamada de cilíndrico? Porque ele tem um formato cilíndrico em torno do objeto e ele é o quê? Representado aí nessa parte amarela, que é o plano de projeção. Então ele é cilíndrico. E ele é cilíndrico de duas formas. Ele é cilíndrico ortogonal e ele é cilíndrico oblíquo. Por isso que existe, né, essa subdivisão aí, olha, ortogonal e oblíquo. Então, do ponto de vista da representação, no item 2.1 é a representação ortogonal. Por quê? Porque as linhas projetantes, elas vão formar 90 graus com o plano de projeção. E na oblíqua, as linhas projetantes, todas elas estão o quê? Inclinadas no mesmo sentido, né? Em relação ao plano de projeção. Mas elas continuam cilíndricas, porém inclinadas. Diferente da projeção cônica.
que que muda para nós aí? Hein? Se a gente for analisar, olha, vamos ver mais adiante, ó. Aqui nós temos um exemplo da projeção cilíndrica ortogonal. Nós temos, então, o plano alfa, tá vendo? Olha. Nós temos a projetante A, a projetante B, a projetante C. E aí nós temos o ponto objetivo. E lá na frente, tá vendo? Olha. Aí tem a imagem projetada sobre o plano, ó, que é a projeção A, B e C. Então nós vamos começar a enxergar, né, o objeto, estabelecer o ponto de observação, olhar para o objeto, incidir raios visuais sobre o objeto, imaginar o plano, né, o plano de projeção e estabelecer a posição da imagem no plano. Essa é a ideia. Aqui nós temos o exemplo da projeção oblíqua cilíndrica. Né? A diferença é justamente a inclinação dos raios visuais. Correto? Então, esse é o conceito para nós. Para a gente saber, assim, olha, qual dessas que a gente vai usar? Vai depender do tipo de desenho que a gente vai fazer. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para vocês a aplicabilidade de cada uma delas aí, dando alguns exemplos. Mas existem aquelas que são mais utilizadas por nós aqui, por tipo de desenho que a gente vai fazer, tá bom? Agora vamos pensar um negócio aqui. Maria Alice, lê para mim essa pergunta aí, por favor. Quantas projeções são necessárias para representar a forma e a posição de um objeto no espaço? Pergunta fácil ou difícil? Não, se a resposta for o que eu estou pensando, é relativamente fácil, mas eu posso estar errada, então. Você quer arriscar aí na resposta? Quantas projeções são necessárias para representar a forma e a posição de um objeto no espaço? Eu diria três. 3. Mas, por exemplo, eu não posso fazer a representação em apenas um plano, não? Sim, Mas aí, você vai ter de vistas diferentes, né? Gente, olha um negócio interessante. Esse desenho que vocês estão fazendo até o presente momento, que é o desenho geométrico, ele não tem muito a ver com esse desenho projetivo aqui, não. Porque lá a gente não tem plano de projeção. Vocês estão simplesmente trabalhando os elementos gráficos, não é isso? Então, você está usando ali o papel, usando o compasso, não é isso? Fazendo os traçados, etc. Agora, aqui, a gente já está avançando um pouco mais adiante no conceito, e nós estamos perguntando assim, olha, quantas projeções são necessárias para representar a forma e a posição de um objeto no espaço? Que tipo de objeto que eu estou falando? Primeira coisa é isso. Que objeto seria esse? O que você está imaginando? Qual objeto que você está imaginando? Cubo. Um cubo? Ô, Thales, imagina um objeto aí também. Que não seja o cubo, né? Ela já imaginou o cubo. Tá, imaginei pirâmide. Uma pirâmide. Você está pegando um sólido geométrico, né? E o Eric? Pensa lá um objeto, Eric. A CEMIG tirou o Eric de nós, professor. Ah, tá. Saiu. Estou vendo aqui, caiu aqui. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos lá. Eu vou usar um plano só, tá bom? Porque eu estou perguntando o quê? Eu estou perguntando quantas projeções são necessárias para representar a forma e a posição do objeto no espaço. Nós temos aí uma esfera, tá, Thales? Beleza? E um cilindro, correto? Um cilindro maciço, tudo maciço aí, ó. Você concorda comigo que esses dois objetos eles estão posicionados no espaço, correto? E eu coloquei, né? Existe o posicionamento também dos planos de projeção em frente, né? Tá logo à frente do objeto. Quantos planos nós temos aí? Um só. Se eu for aplicar aquele conceito de projeção, partindo da observação do objeto e fazendo a representação dele no plano, vocês concordam comigo que eu teria algo mais ou menos assim? Sim ou não? O que você acha aí, Thales? Aham. A imagem da esfera, olha lá, de azul.
eu tenho a imagem da esfera representada no plano de projeção. Essa setinha vermelha aí é como se fosse o meu ponto observador. E aí eu tenho os raios visuais que não estão representados aí, porque eles são imaginários, e eles passam pelo objeto, e a parte azul representa o quê? A projeção, que é a imagem do objeto sobre o plano. O que está acontecendo aí na realidade? São dois objetos, não é isso? E a imagem é a mesma. Sim ou não? Sim. A imagem é a Os mesma. dois geram um ciclo. Pois é. Olha bem, a imagem da esfera é igual à imagem do cilindro. E para nós aqui no desenho técnico, isso não é bom. Quando a gente vai falar em termos de projeção, de questão de representar a imagem do objeto no plano, porque se eu entregar para você a projeção e perguntar para você assim, olha, essa projeção representa qual objeto? Vamos supor que você não conhece o objeto. E eu te entrego a projeção e pergunto para você, olha, leia para mim essa projeção e fala para mim qual objeto que essa projeção representa. Vocês estão entendendo, gente, a pergunta? Sim, não vai dar para saber, porque os dois são ciclos, né, professor? Eu não tenho como distinguir qual dos dois é esfera e qual é cilindro. Então, aqui eu tenho um problema gráfico que eu preciso resolver. E aí eu vou começar a entender o seguinte, que o único plano, Maria Alice, não vai ser suficiente para resolver essa questão gráfica aí. Porque a pergunta é justamente essa, né? Quantas projeções são necessárias para representar a forma e a posição do objeto no espaço? Vai depender do objeto, né? Exatamente. Eu coloquei de propósito a esfera e o cilindro para poder justamente mexer com a imaginação de vocês aí, para você começar a entender que muitas vezes o mesmo objetos diferentes possuem projeções iguais. Então, esse conceito aí, ele vai ser resolvido para nós de uma outra forma. Quer dizer, para que a gente não tenha esse tipo de conflito de interpretação. Né? Porque o desenho, gente, ele precisa ser o quê? Ele precisa realmente mostrar todos os detalhes referentes ao objeto. O desenho não pode deixar dúvida de interpretação. Esse é o primeiro conceito. Então, esse sentido de interpretação tem que ser algo que vale para mim, tá certo? E vale para qualquer pessoa. A partir do momento que eu vou ler o desenho, né, quem estiver lendo, por exemplo, se ele tiver minimamente a compreensão do conceito, da fundamentação do desenho, ele vai interpretar da mesma forma que eu estou interpretando. Então, não pode ter margem de dúvida. Então, observe que, apesar dos dois objetos serem diferentes, as projeções obtidas são idênticas. Eu preciso resolver essa questão. Então, um plano de projeção apenas não é suficiente. Aí eu vou ter que trabalhar de uma outra forma. Né? Eu vou ter que criar uma outra forma de representação para mim resolver esse problema gráfico aí. O que eu vou fazer então, Thales? Agora, passei a bola para você agora. Utiliza-se o quê? Dois planos para fazer a projeção, né? Vou precisar de mais um plano, Maria Alice. E aí, no conceito, né, com base no método mongiano, eu consigo trabalhar essa questão da representação gráfica de objetos no espaço que possui mais de uma dimensão. Porque se eu tivesse apenas uma dimensão, eu não ia precisar de mais um plano. Concorda comigo? Com uma dimensão só, é tranquilo. Mas com duas dimensões e três dimensões, vai gerar um grau de complexidade maior e eu preciso lançar mão de mais um plano de projeção para mim poder fazer, então, essa representação. E de acordo com o conceito do método mongiano, diz o seguinte, que qualquer objeto, quando representado no sistema mongiano, possuirá duas projeções. Então, vai ter uma projeção no plano horizontal. Então, eu vou ter que criar um plano horizontal. Gente, isso é intuitivo, tá? Você vai imaginar mentalmente um plano horizontal
e vai criar um plano vertical. Vocês estão entendendo? Você consegue visualizar aí na sua mente aí, sem mostrar imagem nenhuma, como que ficaria um plano vertical e um plano horizontal? E esses dois planos, eles vão criar uma interseção. Olha, essa interseção aí vai gerar o que a gente chama de semiplano. Então, dois planos, aqui está um pouco inclinado aí, mas você vai entender que eles são ortogonais, correto? Eles são concorrentes, são dois planos concorrentes no espaço. Existe uma região de interseção. Vocês estão vendo uma linha vermelha lá na interseção dos planos? Sim ou não? Sim. Pois é. Tem uma linha vermelha ali, ó. É chamada de linha terra. Repete para mim, a linha terra. Linha terra. Então, essa linha terra, ela é o quê? A interseção dos dois planos. Então, eu tenho um plano que eu chamo de PV, plano vertical, e um plano PH, que é horizontal. Então, vai criar semiplanos, né? E eu vou ter, então, um conceito aí de interseção de planos a partir da ideia enunciada no sistema mongiano. Eu estou fazendo o seguinte, eu estou me baseando no sistema mongiano para criar essa estrutura de representação para mim poder conseguir representar figuras em mais de uma dimensão, que seja de 2 ou de 3 dimensões, que é o nosso propósito aqui. Porque a gente já percebeu que se eu tiver um objeto tridimensional e quiser fazer a representação dele, né, e eu tenho apenas um plano, eu não consigo resolver. Quer dizer, eu posso ter algum problema aí de interpretação. Então, aí agora fica mais fácil para mim trabalhando com dois planos de projeção, um vertical e um horizontal. E aí, observa agora, gente, do lado esquerdo de vocês, agora eu posicionei os dois planos de uma outra forma, né, para ficar mais visível. Como eu disse, né, eles são ortogonais, eles formam 90 graus entre si. E nós temos ali de tracejado aí, XY, a representação agora da linha terra. Correto? Maria Alice, do lado, nós temos o lado direito, o lado esquerdo, correto? Nós temos o lado superior e o lado inferior. Gente, pensa num sistema cartesiano. Sim ou não? Entenderam? Pensa no sistema cartesiano. Ok. Então, a ideia do sistema cartesiano, né, que vem lá de René Descartes, né, lá da França também. A França está bombando aí nesse negócio, né? Então, aí vem o sistema cartesiano e nós temos os planos aí da mesma forma, né, acompanhando o mesmo posicionamento. E aí essas letras que estão de azul aí, olha, é importante a gente entender o que significa cada uma delas. Então, nós temos, ó, o A é de anterior e o P é de quê? De posterior. Correto? O S é de superior e o I de inferior. Eu tenho superior vertical, inferior vertical, posterior horizontal e anterior horizontal. Deu para entender? Sim. Tá. Então, o que acontece? No sistema cartesiano, nós temos o primeiro quadrante, não temos? Lembra lá da matemática lá? Olha, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Eu vou aplicar esse mesmo conceito dos quadrantes do sistema cartesiano dentro dessa estrutura que está aí, dentro desse sistema aí. Então, o processo todo, gente, ele é anti-horário. Deu para entender aí? Olha. 1, 2, 3 e 4. Ok? Ok. Agora, tem um detalhe importante aí. Nós não vamos chamar de quadrante. Nós vamos chamar de diedro. Para nós aqui vai ser diedro. Primeiro diedro, segundo diedro, terceiro diedro e quarto diedro.
Mais adiante, um pouco na aula de hoje ainda, um pouquinho mais adiante, vocês vão entender um pouco melhor sobre o dieta. Eu vou mostrar uma outra representação aqui sobre isso. Mas o primeiro sentido é esse. Então, olha bem, o que está acontecendo? Nós temos uma figura, aliás, um objeto, que vai ser posicionado mentalmente, né? Quer dizer, eu vou imaginar um objeto no espaço, e esse objeto vai ser, para ser representado, ele precisa estar posicionado em algum lugar aí, ele vai ocupar um lugar, né, no espaço e vai ser projetado num desses planos que estão aí. Ou ele pode ser posicionado no primeiro diedro, ou ele pode estar posicionado no segundo, no terceiro ou no quarto. Porque eu tenho aí um espaço gráfico delimitado pelos planos, mas eu tenho várias regiões possíveis onde o meu objeto pode estar posicionado. Vocês estão entendendo? Está confuso ou tá tranquilo? Não, tá por enquanto tranquilo. Vamos lá, então. Aí, vamos avançar um pouco mais. Então, nós temos aí o primeiro diedro, o segundo, terceiro e quarto, fazendo aquela lógica que eu falei para vocês do anti-horário. Tá bom? Gente, esse negócio do anti-horário é muito importante, porque depois nós vamos aprender a fazer o rebatimento. Aí esses planos aí eles vão ter que movimentar, tá certo? De forma imaginária. Então é importante você não perder essa visão aí do primeiro, segundo, terceiro e quarto diedro. Então nós temos no primeiro diedro, Maria Alice, olha lá, superior vertical, SV, anterior horizontal. Confere? De onde que eu tirei isso? Tirei daqui, ó. Olha lá. São essas letras azuis aí, olha. Você concorda comigo que o superior vertical, ele faz parte do primeiro e do segundo? Sim. Né, Thales? Thales, olha o pH. O posterior horizontal, ele pertence ao mesmo tempo o segundo e o terceiro. Não é isso? Ó? Uhum. Agora, olha aqui. É isso aí, ó. É para fazer a composição, né? Porque são como se fossem dois semiplanos. Ó, você tem dois semiplanos para formar o primeiro diedro, dois semiplanos formam o segundo, dois semiplanos formam o terceiro e dois semiplanos formam o quarto. É como se fosse, gente, uma folha de papel. Imagina lá, duas folhas de papel encontrando assim, ó. E qual que é a função da linha terra aí para nós? O que vocês acham? Definir a separação, né, dos planos. É justamente a interseção, que é como se fosse a origem do sistema de projeção. Então, olha bem, nós temos aí agora quantos ambientes gráficos, Thales? Basicamente, quantos ambientes gráficos? Pode falar 8? que você vai acertar. 8? Não, você tem quantos? Não, a princípio aí você tem quantos? Tem 4. Você tem 4 Tá. espaços gráficos, não tem? Olha. Não, tá, beleza. Você tem 4 quadrantes. Mais para frente nós vamos ampliar isso aí, mas por enquanto você tem 4 quadrantes aí. Aqui nós temos um outro desenho, né? Praticamente a mesma coisa, mas eu queria chamar a atenção de vocês o seguinte. Presta atenção aí, ó, o que está de amarelo aí. O que é cota e o que é afastamento. Beleza? No quadrante, qual que é o quadrante 100% positivo? Primeiro. O primeiro. Por quê? O que é cota para nós? O que é afastamento? Afastamento está no eixo X e cota está no eixo Y. Então, você pode, por exemplo, dar uma olhadinha lá, olha, positivo e positivo. Quando você vai para o segundo diedro, você tem cota positiva, não é isso? Ó, o Y, aliás, né? O Y é positivo, não é, gente? Ó. E o X é negativo, ó. Então, afastamento é o quê? É o X e cota é o quê? É o Y. Ô, Thales, no terceiro diedro, a cota é negativa, o afastamento negativo. Ok? E no quarto diedro, a cota é o quê? Negativa, que é o Y, não é isso? E o afastamento positivo. Gente, isso aí tem que ficar na mente de vocês. É incrível isso aí, mas esse conceito, ele vale no AutoCAD, você acredita? Quando você for trabalhar quando você abrir a interface gráfica do programa,
e começar a trabalhar para construção, né, delimitar, por exemplo, os eixos, né, os eixos lá de X, Y, né, porque você vai trabalhar, por exemplo, com fazer um desenho 2D, você vai trabalhar, por exemplo, aí, olha, né, com as coordenadas lá, X e Y. Então, essa questão da cota e do afastamento, ela também se aplica no desenho assistido por computador. E se aplica também no desenho manual. Não muda, o conceito é o mesmo. Então, olha bem, voltando aqui, ó, o que é importante? Ó, saber o que é o diedro, a posição dos diedros, entender essa questão, né, da questão do anti-horário, saber o que é a identificação do semiplano, né, lá, SVAH, SVPH, IVPH, IV e AH. E depois identificar o que é cota e o que é afastamento. Nós estamos tentando construir aqui o nosso ambiente gráfico. Tá bom? Agora vamos lá. Se eu agora eu posso voltar naquela esfera. Lembra da esfera, Maria Alice? E do cilindro. Sim. O que aconteceu agora? Eu tenho a esfera representada. Qual diedro que a esfera está posicionada? Primeiro. Primeiro, está no primeiro diedro, né, Thales? E o cilindro? Qual diedro que o cilindro está posicionado? No segundo. Não, primeiro também. Quer dizer, no primeiro também. Quando você faz a projeção da esfera no plano vertical, no semiplano, olha lá, tem o plano vertical, é isso? Está no diedro positivo, né? A cota positiva, afastamento positivo. E ao mesmo tempo, Maria Alice, nesse terceiro desenho da direita aí, da esfera, você também representa a outra vista da esfera. Está entendendo, gente? Você tem duas setinhas agora, ó, esse desenho da direita. Você tem um ponto de observação de cima para baixo, posicionado de cima para baixo, cuja representação ela acontece no plano horizontal, e você tem uma outra seta apontando, né, para a esfera, né, cuja representação está sendo feita no plano vertical. No caso do cilindro, eu tenho também a representação, né, onde o observador observa o cilindro, né, de cima para baixo, não é isso? Olha. E a representação se dá no plano horizontal. E tenho também a representação feita, né, no plano vertical. Agora, eu poderia afirmar para vocês, né, tranquilamente, que se vocês receberem, né, a projeção de cada um desses objetos aí, vocês vão conseguir distinguir a diferença de um pelo outro. Qual que é a diferença do resultado final da projeção aí entre a esfera e o cilindro? Entenderam a pergunta? Aqui, Olha lá. no caso do cilindro, ele ficou com uma face quadrada, né? Então mostra que não é o mesmo objeto. Exatamente. Então, se eu chegar para você e falar assim, olha, essa representação aqui em dois planos pertence à esfera ou pertence ao cilindro? Você consegue distinguir. A de cima, tranquilamente, vai ser esfera. E a de baixo, tranquilamente, eu consigo distinguir que vai ser um cilindro. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou respondendo aquela pergunta anterior, lá de trás, que eu fiz a pergunta assim para a Maria Alice. Quantos planos de projeção são necessários para que eu consiga representar um objeto, né? A forma do objeto e a posição dele no espaço. Você pode perceber que todos os dois objetos aí, tanto o cilindro quanto a esfera, eles estão posicionados no espaço na mesma condição de posicionamento, ou seja, eles estão todos dois no primeiro diedro e estão ocupando o mesmo posicionamento no espaço. Porém, a forma é diferente. E se a forma do objeto é diferente, a projeção também ela precisa ser diferente. Porque a projeção ela não pode ser diferente da forma real do objeto. Entenderam o conceito? Qualquer objeto, dois planos? Oi?
essas duas projeções vão valer para qualquer tipo de objeto? Está falando da esfera ou do cilindro? Não, estou falando assim, se alguém tivesse imaginado um outro objeto diferente desses, Sim. no máximo 2 planos eu conseguiria representar? Pois é, aí essa pergunta sua é ótima, sabe por quê? Que vai chegar um certo momento que 2 planos também não vão ser suficientes. Eu vou ter que criar um terceiro plano, Maria Alice. Porque senão eu vou encontrar objetos, por exemplo, que com 2 planos eu não consigo ainda resolver o problema gráfico. Isso que eu pensei. Fiquei na dúvida, né? Que aí vai aparecer um terceiro plano, que é chamado de plano lateral. Daqui a pouquinho eu falo sobre ele. Mas essa pergunta sua é isso. Quer dizer, tem alguns objetos que eu consigo representar em um plano só. Ok? Quando eu não consigo fazer essa representação em um plano, porque o que vai gerar dificuldade de compreensão ou duplicidade de formatos, etc., eu vou para 2 planos. Esse exemplo nosso aí eu consigo resolver aí. Quer dizer, no caso da esfera e do cilindro, está resolvido. Agora, pode ser que eu encontre outro objeto, né, que tenha, né, o mesmo formato de semelhante a esse que está aí. Aí vou precisar de um outro plano, de um terceiro plano. Tá ok, Thales? Beleza. Gente, é muito importante isso, porque na hora de você decidir, na hora que você for fazer um desenho projetivo, você vai falar assim, olha, quantas vistas eu vou fazer? 2 vistas, 3 vistas? Normalmente os alunos perguntam, professor, esse desenho aqui é para fazer em quantas vistas? Eu estou cansado de responder essa pergunta. Na realidade, eu não precisaria responder essa pergunta. Por quê? Porque o conceito, né, a aplicação do sistema de projeção e a forma como o sistema ele é definido, ele já vai dizer para você quantas vistas o desenho precisa ser elaborado, entendeu? Então, pela definição, você já consegue já tirar sua conclusão. Bom, vamos lá. Agora, o que é que nós temos aí? Nós vamos falar agora da épora ou rebatimento. Olha, todos esses conceitos que eu estou passando para vocês aqui, essa parte, né, mais prática, assim, de aplicação dessa parte de sistema de projeção, é tudo isso, gente, baseado no método Monge, tá certo? Então, a teoria Monge, né, que é a geometria descritiva, é que vai dar base para a gente poder trabalhar esses conceitos aí. Então, o que é que vai acontecer agora, Thales? Fala para mim o que é que você está vendo aí na tela. 2 planos, aí o plano ele vai fazendo um ângulo, fechando o ângulo até ele virar um plano só. Ele vai virar um plano só. É isso mesmo, Maria Alice? Ó, um plano só. Ô, gente, quando fala um plano só, na realidade, é sobreposição de planos. Essa representação número 3 aí, olha, quantos planos tem aí? Tem um, né? Não, senhor, tem 2. 2. Tem 2. Para trás, né? É um plano Ele tá colado atrás. no outro, entendeu? Olha lá em cima, lá, olha, SVPH. E embaixo, eu tenho o quê? IV e AH. Agora volta no primeiro lá, olha lá. Olha a posição lá, o que aconteceu? Identifica o IV, vocês estão vendo aí, gente? Tá dando para ver? Tá pequenininho aí, né? Ó, Não, tá dando embaixo, para ver. inferior vertical, superior vertical. Correto? Ó. Então você tem um plano vertical aí, que é o PV. Depois você tem o PH, que é o plano horizontal. Então você tem o anterior H, né, que é AH, e o PH, que é o posterior. O que vai acontecer? Vai ter um giro, olha aqui, um giro de 90 graus. Para mim sair da posição 1 para a posição 2, eu vou ter um giro de quantos graus? De 90 graus. Uhum. Qual é o plano que está girando para mim, Maria Alice? É o PH ou o PV? Para mim, parece que é horizontal. Exatamente. O pH gira, Thales, olha lá. Ele gira 90 graus, correto? Por isso, gente, que chama rebatimento. Então, o plano pH, ele rebate, olha lá, atrás, na parte de cima, acima da linha terra, ele rebate atrás.
E embaixo da linha terra, ele rebate por cima. Então, você vai entender o seguinte, que esse plano que girou, ele vai sobrepor ao plano vertical. Então, o plano vertical permanece na mesma posição, é como se ele fosse fixo, correto? E o plano horizontal gira e faz o rebatimento. Isso aí tudo na fase 2 aí do rebatimento. Agora, quando ele estiver todo ele rebatido, ele vai girar de novo 90 graus assim, olha, e vai ficar de frente. Por isso que está enxergando ele de frente agora. Deu para entender, gente? Uhum. Ele gira, ó, o plano pH gira em relação ao PV. Repetindo, ó, o plano horizontal gira em relação ao plano vertical e é feito o rebatimento, face por face. Então, a sobreposição de planos depois gira de novo e fica frontalmente com o observador. Então, você que é o observador agora está observando o quê? Os dois planos rebatidos. Esse é o conceito de épora. Rebatimento em épora e tem como base, né, os conceitos lá enunciados por Gaspar Monge. Alguma dúvida, gente? Por enquanto, não. Tá, agora nós Então, vamos tentar entender aqui aonde que isso é aplicado, né? Por que tem que rebater? Essa é a questão. Então, vamos lá. Olha aí, Thales. Projeção de um ponto. Na projeção de um ponto, eu não tenho um objeto nem bidimensional e nem tridimensional. Eu falei para vocês lá no início da aula que o ponto não tem dimensão, mas ele ocupa lugar no espaço, correto? Qual diedro que está sendo representado o ponto aí? Então, eu tenho ponto no primeiro diedro. Vamos lá, vamos tentar entender isso aí, ó. A, olha lá, A rebatido no pH, qual que é a projeção? A1. Vou ler isso para vocês. Olha, como que lê, ó. O ponto A rebatido no plano horizontal é A1. A1 é o quê? É a projeção. E A2 é o quê? É a projeção de A no plano vertical. Correto? Esse é o primeiro caso, a projeção de ponto. Aqui nós temos outro exemplo, ó. Eu tenho o mesmo conceito de projeção do ponto. Então, eu tenho o ponto A projetado no ponto, no pH. Então, esse pH aí, olha, esse plano π1, né? E o plano π2 é o PV. Agora, vocês estão conseguindo enxergar aí o que é cota e o que é afastamento? Sim ou não? Olha lá. De A até A1, eu tenho a cota. E de A até A2, eu tenho afastamento. Agora, gente, raciocina comigo. Olha lá, Maria Alice. Tá vendo aqui, olha? Isso aqui é isso aqui, ó. Agora, se eu voltar aqui atrás e aplicar esse conceito do rebatimento, eu vou chegar nesse resultado que está aí à direita, aí, olha. Então, olha lá, a linha terra. Tá entendendo, gente? Ó. Então, a distância, ó, de A2 até A0 é a origem, né? De A2 até A0 tem a cota. E de 0, que é a origem do sistema, até na origem da coordenada y, eu tenho a abscissa, que é o quê? Que é o valor do, né? Eu tenho a abscissa e embaixo aí, olha, onde está o A1, eu tenho um afastamento. Então, o que está acontecendo na realidade? O plano, ele está sendo rebatido e ele está sendo posicionado e o observador está o quê? Olhando de frente. Você tem que olhar para o desenho da esquerda e imaginar ele girando. Você vai imaginar o plano horizontal girando. E você consegue, então, desenhar toda a representação fazendo o giro de 90 graus. A gente trabalha isso dentro da geometria descritiva. Agora,
esse ponto aí, gente, é muito fácil essa representação, porque o ponto é um elemento bem primitivo. Mas eu posso também fazer outros tipos de representação, né? Olha lá, eu posso fazer a representação no primeiro diedro. E se o ponto estiver no segundo diedro, Maria Alice? Está entendendo, gente? O primeiro caso eu já mostrei para vocês, está no primeiro. E no segundo diedro? Aí você vai fazer o rebatimento também. Aí vai ficar um em cima do outro. Vai ficar um em cima do outro. Não vai? Aqui, olha, porque a posição de giro é sempre a mesma. O plano pH, ele sempre gira no sentido horário, não é isso? E rebatendo atrás do PV. E se o plano, e se o ponto C, olha lá o ponto C no terceiro diedro. Cada caso vai ter uma solução gráfica diferente, tá vendo? Agora olha o ponto D, ele está lá no quarto diedro. Então você vai ter que imaginar também e fazer então a representação. Só que nesse caso eu não fiz a resolução não, mas seria isso aqui, ó. Você encontrar essa solução aqui para cada caso desse. E aí você vai ficar sabendo exatamente se o ponto está coincidindo ou não com o outro. Vai depender da posição do ponto no espaço. Isso tudo que eu mostrei para vocês vale apenas para projeção de ponto. Aí, olha, último exemplo, né? Aqui já deu uma coincidência, tá vendo? O ponto está em cima da linha terra. Pode acontecer também dele ficar em cima da linha terra. Então já vai dar uma coincidência de pontos. Agora olha esse exemplo aqui. Projeção da reta AB. Thales, a reta AB, tá vendo a posição dela no espaço? Uhum. Então vamos lá. A rebatido no PV A2. B rebatido no PV B2. A rebatido no A1. A rebatido no plano horizontal é A1. B rebatido no plano horizontal B1. Então agora a gente faz, né, o giro normalmente e faz o rebatimento. Olha lá, vê se é isso mesmo. Ok. Entenderam o raciocínio? Só que esse processo de rebatimento, ele pode, você não sabe aonde que o segmento está. Que esse segmento de reta aí, né, chamado, na realidade, não é reta, né? Segmento de reta. Esse segmento de reta aí está no primeiro diedro. Mas ele pode também estar posicionado em qualquer lugar do espaço. Pode ser no terceiro, no quarto diedro, ou no segundo, etc. O importante, gente, é você saber fazer o giro mentalmente e definir a posição do ponto no espaço. Aí, ó. Ok? Ele está no primeiro diedro. Ó. Agora, voltando lá na esfera de novo, ó. Para fechar, né? Ok? Esse caso até já passou. Não preciso muito dele, não. Agora, vamos lá. Agora nós estamos falando de superfície agora. Dá uma olhadinha, vê se vocês entenderam. Projeção. Eu tenho, Maria Alice, um sólido. Tá vendo? Ó? Você imaginou foi um cubo no início da aula, não foi? Aí, tá vendo? Mas aí eu tenho quantas superfícies? Nesse caso, quantas superfícies estão sendo representadas? Ali no abatimento são duas, né? Duas. Eu estou usando dois planos só. E estou fazendo um rebatimento em épora, tá vendo? Ó? E fazendo um giro de 90 graus. Então, olha a épora do objeto. Tá vendo? Ó? Essa figura 1,16 aí, ó, projeção ortogonal do objeto. Por que é ortogonal? Porque os raios visuais, né, os raios projetantes, eles estão perpendiculares, né, aos planos de projeção. Tanto no plano horizontal quanto no vertical. E depois é feito o giro e feito o rebatimento em épora. Agora a superfície de novo. Voltei na superfície. Tem uma figura agora que tem uma
não vou dizer complexidade não, mas ela tem faces com dimensões diferentes, tá vendo? Olha, é a mesma figura, mas ela, na esquerda, ela está no plano vertical, tá vendo? Olha os raios projetantes, tá vendo? E na direita ela está no plano horizontal. Observa o observador ali, né? Ele olha para a figura, delimita, aí tem os raios visuais, cria aquela abrangência sobre as arestas da imagem, projeta no plano e faz a representação. Gente, é o seguinte. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o sólido. Eu já aprendi a fazer do ponto. Olha lá. O que é a representação? É a projeção de A sobre o plano P. É a linha. Tá vendo lá no cantinho? Ó? A linha é a projeção de A sobre o plano P. Mas eu posso também representar uma reta, tá vendo? Ó? Um segmento de reta. Segmento de reta AB. Agora, olha a posição da reta, da segmento de reta no espaço. No segundo caso, aí, olha, deu uma coincidência, tá vendo? E no terceiro caso, ela está um pouquinho inclinada, não está? Olha lá. Aí nós temos o conceito de verdadeira grandeza. Nesse caso aí, onde o segmento de reta está inclinado no espaço, em relação ao plano de projeção, você pode ver que o tamanho da projeção é menor do que a dimensão real do segmento AB. Quem sabe me explicar por quê? Entenderam o conceito? Como é que é? Você pode repetir, por favor? Estou mostrando aí essa parte aí, olha, onde está falando assim, ó, reta, segmento de reta, AB. São 3 casos aí, não tem? Olha. No primeiro caso, você tem um segmento de reta paralelo ao plano P. O tamanho da projeção é o tamanho do segmento. Acompanha a mesma... Ele vai ser maior no AB, né? No primeiro, né? O primeiro aí é igualzinho, olha lá, ó. Olha lá. Então, mas eu falo assim, em comparação aos 3, ele vai ser maior, não? Ó, o primeiro, presta atenção, você tem um segmento AB, acompanha o raciocínio, ó, segmento AB. Quando você projeta AB sobre o plano P, o resultado, que é essa linha vermelha aí, ó, projetada em cima dessa parte azul aí, que é o A', B', ele tem a mesma dimensão do AB. Resumindo. Sim, mas é disso que eu tô falando. Aí, comparativamente, o primeiro com o segundo, com o terceiro, essa projeção vai ser maior no primeiro, né? Porque o segundo, ele tá na vertical, então a projeção vai ser um ponto. E a terceira, ele tá formando um ângulo e a projeção vai ser menor, né? Tô certo? No terceiro, a projeção é menor do que o objeto. O objeto é o que está no espaço. O objeto sempre é o que está no espaço. A projeção sempre está no plano. O plano é a parte azul, né, que é o plano de projeção. Então, o observador, ele está olhando por cima. Entendeu, Thales? Sim, sim. O observador, ele está olhando por cima. Então, no primeiro caso, o objeto, que é o AB, tem a mesma dimensão do A', B'. No segundo caso, quando você olha de cima para baixo, o A rebate em cima do B, tá certo? E você tem uma coincidência. Então, você não enxerga um segmento de reta, você enxerga uma coincidência de pontos. Por isso que está escrito aí, olha, A coincidente com B. No terceiro caso, você tem o segmento de reta posicionado no espaço de forma inclinada. Então, você consegue enxergar o ponto A e o ponto B. Porém, a projeção sua lá no plano, ela é menor por causa do ângulo de inclinação do segmento de reta no espaço em relação ao plano. Entendeu o raciocínio? Uhum. Pois é. Isso é muito importante para a gente entender o conceito de projeção. Lá em cima, nós temos o conceito de superfície, tá vendo? Olha lá. Ó, então, você olha para a superfície e rebate, aí você tem o plano π aí, olha.
E para o sólido, como é que a gente faz no sólido? Aí nós vamos ter que criar o conceito de diedro. Maria Alice saiu aí, né? Será que ela vai voltar? Eu acho que caiu, professor, porque a chuva apertou aqui em Timóteo, tá? Ah, é? Tá tendo tempestade de trovão atrás do outro aqui, deve ter caído lá. Deixa eu falar para você um negócio. Nós estamos 20 horas e 24 minutos. Você acha que a gente para por aqui e volta depois? Eu só acho melhor fazer isso, porque eu tô até com medo aqui, inclusive, o que tá caindo de raio aqui, você não tem noção, viu? De Então vamos trovão. desligar os equipamentos, por questão de segurança, né? Eu vou Aham. encerrar nessa parte aqui, eu vou voltar depois nessa parte, que olha, eu parei aqui, ó, na projeção mongiana de sólidos. Beleza. Falando de reta, de ponto, reta e superfície, né? Depois nós vamos falar aqui de sólidos. Aí eu vou falar de diedros. E essa parte de diedros vai demorar um pouquinho. Então não vai dar tempo. Tá, beleza. Tá bom? Então nós vamos encerrar aqui. A gente volta no próximo encontro. Beleza. Eu já tô, professor, inclusive já testei lá o AutoCAD, já tá funcionando, já dei uma olhada lá no cursinho que eu comprei. E aos poucos aí, cada dia eu vou pegar um pouquinho lá no AutoCAD, né? Porque ferramenta é um negócio que a gente tem que pegar um pouquinho todo dia. Não adianta ficar achando que estudar tudo de uma vez eu vou aprender, não. É igual instrumento musical, essas coisas, aos pouquinhos tem que. É domínio. Tem que ir pegando aos pouquinhos. Então, aí eu já tô com o AutoCAD, já tô fazendo esse cursinho aí. Quando chegar aí mais na parte do desenho, já vou estar pronto já. Então, tranquilo. Porque aí você vai ter mais facilidade, né, para enxergar as ferramentas e até mesmo a habilidade ali para traçar ali, para desenvolver os comandos, né? Uhum. Tá bom? Beleza, professor. Vai lá. Desligar meu PC aqui, porque tá osso essa chuva aqui, viu? Tá bom. Tchau para você. Falou, boa noite. Boa noite.